Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de Software Defined Storage. O vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como é que funciona o Spectrum Archive, conhecido antigamente como Linear Tape File System, acoplado ao sistema de arquivos Scale-Out NAS Spectrum Scale. O nosso laboratório está composto basicamente por 3 máquinas. A primeira máquina é uma máquina que está simulando o Spectrum Scale e também está emulando uma Tape Drive, tá? uma Tape Library. E aliado a isso, esse ambiente tem também como apoio um Active Directory montado para que a gente faça a autenticação do usuário nesse Active Directory. E do ponto de vista do usuário, nós vamos estar vendo um volume, um ponto de montagem. Então eu estou apontando para essa máquina, onde foi criado aqui um diretório, na verdade um file set. Se eu dar um ls-la, não tem nenhum arquivo. Eu vou lá, eu vou soltar um arquivo aqui dentro. Vou vir aqui, vou pegar uns arquivos PDFs. E vou copiar lá para dentro. Vocês vão ver que marcando aqui, copy, colo. Estou colocando esses arquivos dentro do meu ambiente Spectrum Scale e vamos conferir se realmente está lá dentro. ls-la, está lá todos os arquivinhos dentro do meu ambiente. Ou seja, vocês estão vendo ele funcionando como um NAS. Então eu tenho um NAS acoplado ao Spectrum Archive. Está aqui os meus arquivos aqui dentro. Então, do ponto de vista do usuário, nós vamos sempre enxergar essa condição. Os arquivos lá dentro. Então, a partir desse princípio, vamos começar a fazer o nosso teste. Então a primeira coisa que eu vou verificar é o estado do meu cluster, MMS cluster. Vou verificar, pegar o estado das máquinas, get-state, significa o status, está ativo. df-h, nós vamos observar 2 pontos importantes. Primeiro, eu tenho aqui um ambiente emulado através do /dev SDE, que seria a minha LTFS vtape. E aqui está o meu file system, que é o /gpfs file system 1. Então aqui eu tenho o meu global namespace. Feito isso, nós vamos configurar e iniciar o nosso LTFS. Então o comando é linear tape file system -o tape underline backend igual a file -o changer underline backend igual a file -o changer underline device name, e justamente o caminho, /ltfs underline vtape /library, e é onde que eu quero que ele monte a minha tape, LTFS. Perfeito, montou com sucesso a minha montagem. Vamos levantar o LTFS. LTFS significa Linear Tape File System Enterprise Edition. Start. Eu estou levantando a minha library, que se chama lib1. Vamos dar um df-h e vocês a partir de agora estão vendo a minha biblioteca montada. Então está emulando aqui como se fosse uma biblioteca de tamanho de 2 peta. Então meu device está sendo montado, a minha tape está montada no /ltfs. Então vamos verificar o status de como é que está a minha tape. LTFS status. Tá lá, a minha tape library está ativa.
Vamos pegar informações da minha tape, libraries, tá lá, está no estado inativo, que não tem nenhuma tape associada. Obviamente, vou verificar o status dos meus drives, que das minhas tapes, onde ficam as minhas fitas. Observe que eu tenho lá 4, estou simulando uma fita com 4 drives, e obviamente não tem nada, não tem nenhuma fita montada nesses drives, nenhum cartucho estão dentro desses drives. E eu vou verificar o status das minhas tapes agora. Também, você vê que todas elas estão indisponíveis. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um pool tape para eu fazer a migração dos dados. Então, LTFS pool create, eu vou chamar de pool 1. Criei, vou associar agora LTFS a esse pool, vou adicionar os meus cartuchos, -p pool 1, quer dizer, estou criando o meu pool, vou adicionar ao meu pool 1 as minhas tapes, -t vtape L5, -t vtape 1, -t vtape 2, -e. Criei, adicionei todas as tapes ao meu pool, já formatou os cartuchos, e agora já consigo informação dos meus pools. Tá lá, eu tenho o pool 1 com 3 tapes, pool 1 com 3 tapes associados. E agora vamos verificar o status das minhas tapes. Vocês vão observar que agora eu tenho as 3 fitinhas válidas que estão associadas a esse pool. Maravilha. Então agora vamos fazer o processo de migração. Então vamos lá. Então primeiro vamos lá, cd/gpfs fs1 teste. Tá lá todos os meus arquivinhos. Vamos verificar se os arquivos residem no disco ou na tape. Então tem lá o comando ds, dsm, ls, e eu estou lá, que é o comando do Space Management Client. Então nós temos aqui a opção, todos os arquivos que estão lá dentro, e você pode observar que o status dele é resident. Todos os arquivos, esse R significa estão no disco. Se aparecer aqui M-migrated, significa que estão na tape. Se aparecer P, significa pre-migrated, significa que esses caras estão tanto no disco quanto na fita. Muito bem, vamos olhar um outro comando que faz a mesma coisa, mas vamos ver de uma outra forma. LTFS info files, o caminho /gpfs fs1 teste asterisco, porque eu quero olhar para todos. Então está tudo aqui. Então você vai ver o comando não está associado a tape nenhuma, significa que eles estão residentes no disco. Então todos os arquivos estão residentes no meu ambiente. Bem, agora nós vamos criar uma política, na verdade a política já está pronta, em que eu vou dizer nessa política que arquivos menores de 1 MB vão estar excluídos da migração, por questão de melhores práticas, tá? Para não deixar o negócio muito lento. Então qualquer arquivo maiores de 1 MB vão ser colocados na fita, tá? Então quando nós fizermos essa política, você vai verificar que ela vai migrar todos os dados residentes ou que estejam pré-migrados. Vocês vão ver depois o que vem a ser o pré-migrado. E eu vou jogar, tirando aqui do caminho que eu estou, que é esse, /gpfs fs1 teste, e eu vou jogar para a tape. Então, o primeiro modo, vamos
verificar /root /policy /policy mig archive dir. Então aqui está a política, só para explicar para vocês. Aqui eu estou definindo uma lista de coisas que eu não quero que ele leve. Então, eu não quero que ele leve nada que tiver o LTFS e tudo que tiver dentro. Não quero que esteja nada no diretório Spaceman, que é o Space Manager, que é o coisa de controle, e Snapshot. Então, se eu der um ls-la, vocês vão ver que existe ls-la, tem o LTFSE, tem o Spaceman. Voltando, ver de novo a política. Aqui eu quero que ele utilize, eu quero que ele migra, mantendo os atributos do ambiente. Aqui eu estou dizendo que a minha tape é um pool externo, então estou criando um pool externo chamado archive files. No fundo ele está chamando o comando ltfs passando como parâmetros o pool criado e a minha library, minha tape library. E aqui realmente está a minha regra. Então eu criei uma regra chamada migration test, migrando do pool system, só para vocês terem uma ideia, mmls pool /dev /fs1. Vocês vão ver o pool que eu tenho aqui, que é o pool system. Então ele vai migrar os dados que eu tenho no pool system e vai migrar lá para eu vou migrar para a fita, tá? Eu só vou fazer uma alteração porque eu tenho que mudar um caminho aqui. Esse GPFS FS1 archive eu vou mudar para /GPFS FS1 teste. Então vou editar o ambiente. Eu vou pegar o caminho aqui. Beleza, tá lá. E não inclua a lista de exclusão e não inclua isso é migrável e todos os arquivos cujo tamanho seja maior do que 1024. Muito bem. Salvei. Vou aproveitar para colocar um arquivinho pequeno lá dentro. Então vou vir aqui em New Volume. Tentar pegar um arquivinho pequeno. Só um instantinho. Volume. Pegar essas imagens aqui. Vou pegar 2 imagens, 3 imagens. Vou jogar aqui para dentro. São arquivos pequenos. Perfeito? Vou dar um ls-la. ls-la. Tá aqui as imagens. Tá aqui. Lá dentro. São arquivos pequenos. Muito bem. Feito isso, eu vou aplicar a política. apply policy. No caminho que eu quero, /GPFS FS1 teste. -p, a política que vai estar lá em /root policy mig archive dir. E estou aplicando a política. Então ele encontrou lá 8 arquivos candidatos. Ele está executando agora o processo de migrar para a fita. Perfeito. Fez a migração. 8 foram com sucesso. Agora vamos verificar quem migrou ou não. dsm ls /gpfs file system1 teste. E vocês podem observar que todos os arquivos maiores do que 1 MB migraram. Ó. Migrou. E as minhas fotos que são pequenas não foram.
Quer dizer, qualquer arquivo que foi menor do que 1 mega ficaram. Então, o meu arquivo PDF, esses dois arquivos PDF, aqui, esse outro PDF ficou, as imagens também ficaram, mas qualquer outro arquivo maior do que 1 mega foram para tape. Mas do ponto de vista do cara que está usando, vou dar um F5 aqui. Se vocês observarem, do ponto de vista do usuário, você observar aqui que ele colocou um xizinho, você continua vendo, tá? Só que aqui está dizendo que esses arquivos, apesar de você estar vendo aqui, eles estão na tape, tá? Estão na tape. Esses aqui estão em disco, mas com xizinho eles estão na tape. Então, voltando aqui, se eu der um DL, vocês vão ver que ele continua lá na fita. Perfeito? Agora vamos fazer uma brincadeira. Eu vou clicar num arquivo qualquer para ele abrir para mim. Vamos abrir aqui qualquer um. Vou escolher um arquivo que esteja aqui dentro. O que é Spectrum Scale? O arquivo está na fita. Então, teoricamente, eu estou trazendo da fita e eu vou abrir. E vocês vão ver que abri o conteúdo. Olha lá, abri o conteúdo. Eu trouxe da fita e coloquei novamente no disco. Agora, olha que coisa interessante. O arquivinho tirou o xizinho. Significa que agora ele está no disco. Então, vamos lá ver o que realmente se isso aconteceu. Então, olha lá. O que é Spectrum Scale? Qual foi o status que ele está agora? P. Significa Pre-Migrated. Ou seja, ele está de novo no disco. Tá, tanto no disco quanto na fita. Agora eu vou fazer uma outra brincadeira. Eu vou aproveitar. Eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Vou apagar isso daqui. Delete e vou salvar. Ou seja, eu fiz uma alteração e gravei no arquivo. Vamos ver qual é o status que ele ficou agora. Olha que interessante. Qualquer alteração que eu fiz, ele mudou o estado de pre-migrated para resident. Ou seja, a partir de agora, o conteúdo saiu da fita e ficou totalmente em disco. Então significa que qualquer processo de leitura, ele vai deixar pre-migrated, ou seja, pasta na fita, pasta no disco. No momento que eu fizer qualquer alteração no arquivo, ele sai do status de pre-migrated e fica totalmente em resident. Tá? Vamos abrir outro arquivo, só para vocês tirarem a dúvida. Vou abrir aqui um PDF. Então, nesse momento, ele está tirando o conteúdo da fita. E vocês vão ver que ele vai mudar o status. Já mudou o status. Saiu a cruzinha. Significa que agora ele está no disco. Só que ele está pre-migrated. Então ele vai aparecer o pezinho aqui, ó. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Vou dar um LTFSE. Info Files e o caminho /gpfs fs1 teste. Asterisco. Ele está dizendo o status de cada um. Então, por exemplo, aqui o meu Hadoop está migrated, que está na tape 2L5. O outro arquivo Bradesco está aqui no VTape L25. Então, todos eles estão nesse cartucho. Observa que esses arquivos aqui, eles estão
residente, obviamente eles não estão em fita nenhuma, tá? Os outros arquivos estão na fita, mas o meu arquivo PDF está resident. Perfeito? Para eu mandar de novo para a tape, basta rodar novamente a política. Então roda a política e vocês vão ver que esses arquivos que estão pre-migrated, que estão P, por exemplo esse aqui, ó, pre-migrated, e o outro que eu alterei, que ficou resident, que está aqui, que é o Spectre Scale, eles vão migrar para a fita de novo no momento que eu executar a política. Observe que são dois arquivos, ó, aqui os candidatos são dois. Então eu estou levando esses arquivos novamente para fita. Muito bem, levou. Vou aqui de novo, vou executar o refresh e vocês vão ver que a cruzinha voltou, tanto para esse quanto para o que é o Spectre Scale. Significa que o dado migrou totalmente para a fita. Vamos conferir? Tá lá, todos eles migraram para a fita. Somente os arquivos menores ficaram no disco. Muito bem. Agora eu vou limpar esse conteúdo, rm-rf asterístico. Eu vou tirar todos os arquivos, limpei. Eu vou agora limpar, eu vou limpar agora fazer o que chamam de reconcile e reclaim, que assim, ou seja, eu vou sincronizar o que está no disco com o que está na fita e vou fazer um defrag, entre aspas, das tapes. Muito bem, vou lá, vou aplicar os dois comandos para ele fazer a sincronização, que é a sincronização, reconciliation. E depois eu vou mandar ele executar o reclaim, que seria como se fosse um defrag do meu ambiente. Vamos lá, limpou tudo. Agora eu vou criar, eu vou copiar de novo as minhas informações lá para dentro. Então vou vir aqui no disco D, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ser tanto, vou pegar só 4. Copy. Vou jogar lá para dentro. Para melhorar, eu vou ficar somente com 2. Então vou apagar. Vou dar um ls-ls, vocês vão ver que está aqui os arquivos. Os dois arquivos enviados para lá. E vou aplicar a política de novo. Ctrl R, apply policy. Então eu vou aplicar a política para ele fazer a migração novamente. Então todos os arquivos maiores do que 1 MB, encontrou dois candidatos que estão ali. Eu já estou levando para a fita. Depois eu vou criar uma situação de política. Então tá um DM, Ctrl R, DM, DS, na verdade Ctrl R, DS, e eu vou verificar que está lá, os dois arquivos foram para tape. Bem, agora eu vou criar o que nós chamamos uma política de migração automática, ou seja, eu vou criar o que nós chamamos de callback. Eu vou pegar já o arquivo, porque o arquivo é muito grande, eu já vou pegar o comando aqui para facilitar a demonstração. Então o comando aqui é esse aqui. Vou explicar para vocês.
aqui eu estou dizendo o seguinte: multimídia add callback, ou seja, ele vai acionar esse script baseado em algum evento que ocorra. Eu estou chamando de migration, estou acionando um comando que é para iniciar a política baseado num evento de disco baixo espaço em disco. Ele vai usar como parâmetro o nome do evento, que é low disk space, e usando como parâmetro o meu file system. Vai rodar numa única instância. Então, feito isso, eu estou criando o meu callback. Criou. Então vamos verificar mms callback, e o nome que eu criei, que eu chamei de migration. Tá lá, ele criou e montou o ambiente. A política de auto-migration é a policy mig auto. Para isso, nós vamos criar uma situação que eu vou me basear pelo threshold. Então vamos lá. Então, dentro de cat /root /policy mig auto. Então vamos, o restante que você já sabe, porque nós falamos sobre isso. Mas o que interessa aqui é o seguinte: eu estou dizendo que é o conceito de threshold. Essa política ela vai testar um threshold. Só que aqui, independente do que ocorrer, sempre eu vou ter um espaço baixo de armazenamento. Por isso que eu coloquei threshold 00. Mas na prática a gente coloca 80/60, que significa o seguinte: quando ele chegar a 80% de espaço, ele vai acionar a migração e vai começar a jogar esses dados para a fita até que o espaço chegue a 60% do ambiente. Ou seja, chegou a 80%, ele começa a migrar até chegar a 60% do espaço. Feito isso, ele para a migração. Exatamente isso que vai acontecer agora. Então, feito isso, eu vou acionar change policy fs1 /root policy mig auto -t, que é o que eu vou chamar de system policy for LTFS. Estou executando, executou, e a partir de agora eu vou fazer um teste, né? Eu vou pegar e vou dar um cp e vou copiar como Spectrum computing.pptx. Ou seja, eu estou copiando esse arquivo ls-la. Então, se eu der um ds mls, vocês vão ver que os outros, no momento que eu copiei, ele trouxe o pre-migrated, já trouxe o arquivo, só a cópia eu tive que ler. O outro já está migrado e o outro está resident. Então, daqui a 2 minutos ele vai sair desse estado, que é de 2 minutos. Ele vai testar essa condição e vai pegar esse arquivo que eu acabei de criar e vai mandar para a fita. Então vocês vão ver e do ponto de vista do usuário, você observa que esse aqui tá residente, o Bradesco, e o Spectrum Computing, daqui a 2 minutinhos ele vai estar migrando para o outro ambiente, e obviamente o pre-migrated também vai migrar para a fita. Então vamos aguardar que daqui a pouquinho ele vai estar migrando. Bem, senhores, eu esqueci de um pequeno detalhe aqui, tá? Eu esqueci de alterar o caminho, né? Então eu vou alterar o caminho aqui. Por isso que com certeza não funcionou por causa disso. Eu vou
voltar a policy antiga, change policy, change policy. É bom que acontece alguns errinhos que a gente aprende, né? FS1, que é o meu file system, vou chamar default ls policy fs1 -l, voltou a política default e vou aplicar de novo a regra, tá? Vou acionar o restore aqui para ficar mais fácil. Vou aplicar aqui a regra. Apliquei e marcando aqui a hora, 19h08, daqui a 2 minutinhos eu volto e mostro o que aconteceu. Visualizando, ds-mls, e já está começando a fazer o processo. Vou copiar outro arquivinho aqui, cp Bradesco para Bradesco SDI 2. Ver aqui pre-migrated e o outro resident. Então daqui a pouquinho, aqui a 19h11, vocês vão ver que ele vai migrar totalmente. Os pre-migrated e resident eles vão para o status de migrate. Vamos só aguentar um pouquinho, vamos ver no ponto de vista da aplicação. Somente um está na tape, o restante está fora, e a tendência é que ele mande tudo isso daqui para o outro lado. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente volta. Bem, pessoal, vamos ver o status agora. Bom, vamos lá. Está aqui o último comando que eu criei, e ele saiu do estado de resident e foi para o estado de migrated. Perfeito? Então, se eu falar do ponto de vista da aplicação, então, anteriormente, somente o Spectrum Computing estava aqui. Então, no momento que eu atualizar aqui, vocês vão ver que o Bradesco Seguro SDI 2 foi totalmente para a fita. E se eu quiser forçar que os pre-migrated vão para lá, é só aplicar a política. Vou pegar aqui para me forçar a ida. Em vez de ser a política automática, eu vou forçar ele aí. Então vou aplicar a política e vou forçar os pre-migrated e totalmente para a fita. Estou forçando e eu estou pegando, estou tirando ele totalmente do disco e estou fazendo ele voltar para a tape. Nesse momento, todos os arquivos agora vão estar armazenados na fita. Vamos conferir. Não fiz atualização, vocês vão ver que somente os dois últimos estão com xizinho. Se eu der um update agora aqui, todos eles passaram a ser xizinho, significa que todos os arquivos agora estão na tape. Vamos conferir pelo comando. A partir de agora, todos os arquivos estão armazenados na tape. Perfeito? Senhores, muito obrigado e até o próximo vídeo.